Não foram apenas os batistas do sétimo dia os que se mudaram para a fronteira por razões religiosas. O jovem Conrad Basil, um refugiado alemão, também estava procurando um lugar onde estabelecer-se. Tinha chegado à Pensilvânia em 1720, procurando um lugar tranquilo para sentir a presença de Deus. Porém, nos povoados ao redor da cidade de Filadélfia, havia muita agitação. Por isso ele se mudou para o oeste desértico, junto às margens do rio do arroio Cocálico, para uma vila que hoje é a cidade de Efrata. Alguns de seus amigos o seguiram para lá e juntos formaram uma comunidade espiritual muito unida, o Claustro Efrata. Basil guiava a vida espiritual do seu rebanho, instruindo-os na doutrina e na vida cristã. Ele compôs centenas de hinos para dar maior realce aos cultos, hinos que ainda são cantados hoje pelo coral de renome mundial conhecido como o Coro do Claustro Efrata. Levavam uma vida austera, praticavam o celibato, homens e mulheres viviam em quartos separados, porém eles eram muito trabalhadores. Ergueram prédios bem feitos, plantaram roças e hortas e colocaram em operação uma imprensa. Levavam um tipo de vida fisicamente desgastante na fronteira, a qual dava um sentido especial ao repouso semanal do sábado, o sétimo dia. O Sr. Basil explicou seus conceitos sabatistas num tratado que escreveu em 1728, Mysterion Anomias, ou Mistério do Desrespeito à Lei. Nesse tratado, ele explica que o sábado é um dom da graça de Deus para livrar as pessoas do trabalho uma vez por semana. Era aos sábados, quando o Sr. Basil e seus companheiros podiam comer pão sem cansaço nem fadigas. Os outros 6 dias da semana eram definitivamente dias de trabalho. Isso colocou a comunidade de Basil em conflito com as leis dominicais da colônia da Pensilvânia. Por exemplo, em 730, a comunidade de Efrata se meteu em conflitos legais por violar as leis dominicais dessa colônia. Alguns membros chegaram a ser detidos e aprisionados em Lancaster. Se bem que Basil e seus seguidores não andavam nos mesmos passos que a sociedade em geral, eles mantiveram firmemente a observância do repouso do sétimo dia. Para eles, não se tratava apenas de um dia de descanso, mas sim um dia que representava uma realidade eterna. O entendimento que possuía da vinda de Cristo do milênio era a esperança do sábado eterno. Então, ao observar semanalmente o sábado, a comunidade antecipava a volta de Cristo e aquilo que seria o descanso eterno para eles. Assim como Basil, Niklas Ludwig von Zinzendorf nasceu na Alemanha. Ele era conde e de família nobre. Desde muito jovem, ele possuía um espírito devoto e sensível. Aos 19 anos, ele viu uma pintura na galeria de Düsseldorf que transformou sua vida para sempre. Representava Jesus na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça e uma inscrição abaixo. Tudo isto fiz por ti. Que fizeste tu por mim? O conde Zinzendorf dedicou o resto da sua vida a responder esta pergunta. Em 1722, ele permitiu que um grupo de refugiados se instalasse em sua propriedade na Alemanha Oriental. Era o remanescente do movimento religioso morávio, cujos ensinos provinham de João Hus, que havia sido martirizado uns 300 anos antes. Mas apesar de ter sido sempre luterano, Zinzendorf favoreceu um reavivamento espiritual entre os morávios, reanimando-os na fé e inspirando-os com uma nova visão. Na realidade, ele chegou a ser o bispo da Igreja Morávia Renovada. Zinzendorf conseguiu enxergar como se podia partilhar a mensagem do amor de Cristo ao mundo inteiro. E foi assim que, começando em 1732, ele enviou missionários morávios por todo o mundo, ultrapassando barreiras culturais ao levarem o evangelho. 9 anos depois, em 1741, alguns missionários de Zinzendorf chegaram ao leste da Pensilvânia para o trabalho missionário entre os índios.
Fundaram a cidade de Belém e pouco depois o próprio conde chegou por lá para organizar a comunidade e avançar a missão. Nicholas Zinzendorf cria que os índios eram as 10 tribos perdidas de Israel. Dessa forma, para se converterem em verdadeiros cristãos, eles precisavam entender o patrimônio judeu, o qual incluía a observância do sábado. O próprio Zinzendorf observava o 7º dia da semana para repousar e manter comunhão com Deus e com seus irmãos crentes. Ele recomendava aos morávios, no lugarejo de Belém, que praticassem o mesmo. Esses concordaram unanimemente, declarando: o sábado deve ser observado em tranquilidade e em fervorosa comunhão com o Salvador. Contudo, parece que Zinzendorf não tratava o domingo como um dia de repouso. Durante o verão de 1742, ele deu uma volta pelas missões morávias indígenas. Num domingo, ele e sua comitiva estavam acampados em Nova York. Enquanto estavam ali, alguns dignitários locais lhes visitaram e encontraram o conde Zinzendorf um tanto distraído porque estava compondo um hino, de modo que não recebeu aos visitantes como estes criam que merecessem. Um desses dignitários se identificou como escrivão e, com um ar de zangado, fez a observação de que o conde parecia estar ocupadinho demais para um domingo à tarde. No dia seguinte, ele forçou a comitiva de Zinzendorf a apresentar-se no tribunal e lhes multou 18 shillings por violar o repouso do sábado. A história do conde de Zinzendorf e sua observância do sábado é um lembrete da tensão existente entre o sábado e o domingo que nos leva de volta até os primeiros guardadores do sábado no 2º século da nossa era. Depois de Zinzendorf, houve muitos outros que estavam dispostos a manter a questão viva em lugares tão diversos como Alasca, China e até a selva da América do Sul. E nós contaremos suas histórias quando voltarmos com o 10º programa da série O 7º Dia.